Olá, irmãos, paz do Senhor. Então, hoje vamos começar aqui os nossos estudos. Vamos ver aquilo que eu entendo ser algo que a igreja não estuda, que é como que eu considero como se fosse uma chave para entender as profecias do Antigo Testamento, Apocalipse, entender Daniel. Então, como eu já falei no vídeo de introdução, nós vamos ver vamos ter estudos sobre vários profetas, estudos detalhados dos profetas, mas esse estudo aqui ele é um estudo geral. Então nós vamos pegar passagens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, tentar entender por que os apóstolos citam certos profetas nas suas cartas. Nos últimos anos, uma das coisas que veio me incomodando e me fez aprofundar no estudo da palavra foi que eu li os textos. Quantas vezes eu li o Novo Testamento e eu ia passando os textos. Mas quando nós reparamos com um pouquinho mais de detalhe, nós vamos vendo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago também, ele cita textos de profetas. E aí eu lhe pergunto, quantas vezes o crente, ao ler o texto na carta, ele volta no profeta para entender o contexto que estava ali sendo pregado? Porque muitas vezes, quando a gente lê o texto no Novo Testamento sem entender o que foi profetizado, nós vamos acabar entendendo ou pegando uma interpretação do texto que o apóstolo diz de forma equivocada. Para a gente entender o que o apóstolo estava querendo dizer, é preciso voltar na profecia. Ele não citou a profecia à toa. Então isso é uma das coisas que me chamou muita atenção, e foi a partir daí, lendo os textos e vendo por que os apóstolos estavam citando tal profecia, tal festa judaica, tal lei, por que eles fizeram isso, que eu comecei a entender e comecei a ler o Novo Testamento ligado à mente do apóstolo. Só assim a gente pode entender o contexto e o que o apóstolo está querendo dizer. Tá? Então, o texto de hoje, como eu já disse, eu entendo que é uma chave, é algo profundo e lindo, que a igreja não estuda, mas que quando você entender a profundidade disso, você vai ficar maravilhado. Eu prometo que você vai ter vontade até de chorar, de tão lindo que é a palavra do Senhor. Quando você entender o livro do profeta Oséias, totalmente desconhecido da igreja. Em grande parte, a igreja não estuda essas coisas. Se você estuda, glória ao Senhor, amém. Mas eu estou trazendo isso porque eu quero difundir essa mensagem, esses estudos. Uma das coisas que eu tenho me chamado muita atenção nos meus últimos anos como crente e como servo do Senhor é que a igreja ela anda muito focada em leite. O que eu quero dizer com isso? Quando você vê o apóstolo Paulo dizendo que quando nós somos meninos, nós nos alimentamos como meninos. Porém, quando nós amadurecemos e nos tornamos homens, nós precisamos de alimento sólido, não mais de leite. Nós não podemos ficar apenas no rudimento da palavra. Uma das grandes dificuldades do crente tem feito a igreja se errar tanto é a falta de conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor. Então, um dos focos aqui desse canal é estar trazendo coisas profundas da palavra. Então, nós vamos começar esse estudo sobre as duas casas de Israel. Às vezes você nunca ouviu falar sobre isso, mas eu prometo que você vai ficar maravilhado com a palavra do Senhor. E nós vamos dar início a esse estudo pegando o texto de Romanos capítulo 9. Então, vamos ler juntos aqui o texto de Romanos capítulo 9 com os irmãos. Essa é uma base, uma pequena passagem do texto, né, que eu estou pegando de Romanos 9, para que a gente possa dar entrada a todo esse estudo. Futuramente eu vou fazer alguns vídeos com esquemas
para facilitar alguns esquemas em slide, para que os irmãos possam alcançar um pouco mais de conhecimento sobre o tema. Então vamos lá. Eu vou pegar o primeiro texto aqui, é Romanos capítulo 9, né? Eu vou pegar a partir do versículo 22, tá? Contextualizando o texto está falando da soberania de Deus, da questão da eleição, que muitas pessoas vão pegar esse texto e vão levar ele para a questão da predestinação, do calvinismo, mas eu não estou preocupado com isso, eu não vou dar enfoque nesse sentido, tá? No futuro eu poderia discutir um pouco desse assunto, embora esse não é o foco do meu canal. O foco do meu canal é falar sobre profecias, tá? Então nós vamos estar aqui primeiro lendo daqui para frente para que a gente possa contextualizar. Então vamos lá. Romanos 9, 22. Que diremos? Pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, o apóstolo Paulo está citando uma profecia, né, de Oséias, aparentemente mostrando que Deus chamou não só judeus, mas também gentios. Então nós vamos procurar entender por que, ao falar que Deus chamou não só judeus, mas também gentios, o apóstolo Paulo cita Oséias capítulo 1 e capítulo 2. Porque aqui ele está usando pedaço do texto de Oséias capítulo 1 e pedaço do texto de Oséias capítulo 2. Tá? Então, para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando, nós precisamos conhecer a profecia de Oséias capítulo 1 e Oséias capítulo 2. Caso contrário, a interpretação do que o apóstolo Paulo está dizendo vai ficar equivocada. Completando o texto, ele diz: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra e em breve, como Isaías já disse. Então, olha só, ele pega um texto de Isaías, e aqui há uma tradução que ela parece estar gerando uma contradição em relação a Oséias, porém, se você ler no original em grego, você vai ver que esse mas relativamente, ele é mas além do mais, ele é no sentido aditivo, advertivo. Então, ele não é uma negação. E isso faz todo sentido, por quê? Porque esse texto de Isaías, que está sendo citado aqui, é basicamente Isaías capítulo de número 10. Então, se nós pegarmos Isaías 7, 8, 9, 10 e 11, o texto da profecia de Isaías, ela tá nesse contexto, ele está completamente ligado à profecia de Oséias. Então, ele fez apenas um complemento. Por isso, esse mas relativamente, ele é um termo aditivo, né? Ele está adicionando mais além, né? Então, ele não é no sentido negativo, como se Oséias estivesse falando uma profecia e Isaías estivesse falando outra profecia. Não. Se você olhar no original em grego, não é esse o objetivo da palavra, tá? Podemos pegar aqui vários textos e isso vai ser claramente verificado. Então, ele estava querendo dizer que mais além sobre Israel, né? E
Isso parece complexo para o cristão, porque o cristão não consegue entender algumas coisas da palavra. Por exemplo, por que o apóstolo Tiago chama a igreja de 12 tribos? Isso é algo que está obstruído, está oculto à maioria dos crentes, porque os crentes não estudam as profecias. Tá? Então, o objetivo aqui realmente é trazer os irmãos algo lindo. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui é lindo, é profundo, mas para isso é preciso conhecer a profecia de Oséias, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Também, obviamente, Isaías 7, 8, 9, 10 e 11, que estão interligados à profecia de Oséias. Então, nós vamos estudar um pouquinho essa profecia de Oséias. Isso é o início de todo o nosso estudo. Então, nós vamos tentar entender por que o apóstolo Paulo, ao citar que Deus escolheu homens não só entre os judeus, mas também entre os gentios, ele cita Oséias como sendo cumprimento dessa profecia. Assim como diz em Oséias, chamarei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então, o irmão pode estar falando, Oséias está profetizando que os gentios também são herança de Deus. Mas será que é isso mesmo que está profetizado em Oséias? Vamos estudar o texto de Oséias. Então, nós vamos abrir aqui. Então, irmãos, vamos dar aqui início ao estudo de Oséias, capítulo de número 1. Se pegarmos Romanos 9, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele cita um pedaço de Oséias 1 e um pedaço de Oséias número 2, capítulo 2. Mas aqui nesse vídeo vamos focar em Oséias, capítulo de número 1, e ao longo da continuação dos estudos das duas casas de Israel, nós vamos ver também Oséias 2, vamos ver também outros capítulos de Oséias, mas nesse momento vamos focar em Oséias 1. Para começarmos a lermos o texto de Oséias, primeiro eu vou contextualizar a situação, daquilo que estava acontecendo com Israel naquele tempo. Então, primeiro Israel começou ali o reino composto por 12 tribos. Primeiro Saul, Deus passou o reino de Saul para Davi, e Davi passou para o seu filho Salomão. De Davi foi para o seu filho Salomão. Porém, ao longo da vida de Salomão, ele começou a casar-se com mulheres estranhas. Isso fez com que ele começasse a adorar outros deuses e desagradasse fortemente o Senhor. Então o Senhor decide que ele vai dividir o reino. Então ele divide o reino, colocando 10 tribos ao norte, no qual ele chama essas 10 tribos de reino de Israel, sob o domínio de Jeroboão, um efraimita. Então depois gravem isso, tribo de Efraim, porque depois nós vamos estudar profecia acerca disso. Então, ele passa o reino a um efraimita, porém ele mantém 2 tribos ao sul, sob o domínio da casa de Davi. Então, fica as tribos de Benjamim e a tribo de Judá. Então, ele passa o reino ao filho de Salomão, Roboão, que segue como rei sobre o reino de Judá. Então, Israel ele é dividido em 2 reinos, reino de Judá e reino de Israel. As 10 tribos do norte levam o nome de Israel e as 2 tribos do sul levam o nome de Judá. Então, isso aconteceu. Agora, através dessa divisão de reinos, Deus começa a falar coisas com os profetas. Então, ele começa a pegar a situação da casa de Israel e a situação da casa de Judá ao longo do tempo, e ele começa a profetizar aquilo que vai acontecer. Então, quando nós vemos os contextos, depois da divisão, o que acontece? O reino de Israel começa cada vez mais, cada rei que entra, eles vão cada vez mais se distanciando do Senhor. Eles vão ficando muito longe do Senhor, cada vez que passa. Israel vai distorcendo a palavra do Senhor, vai seguindo deuses pagãos, e isso irrita o Senhor, deixa o Senhor profundamente triste. Já o reino de Judá, o reino do sul, há momentos em que aparecem reis que seguem as coisas do Senhor, há reis que negam as coisas do Senhor e seguem o reino de Israel, fazendo as mesmas abominações. Então nós temos ali uma dualidade no reino de Judá.
parte seguindo a Deus, parte não seguindo a Deus. Porém, o reino de Israel, o reino do norte, ele se perde completamente. Se perde completamente. E isso faz com que Deus, através dos seus profetas, comece a dar profecias acerca dos dois reinos. Então nós vamos ver em Ezequiel, em Jeremias, em Oséias, em vários profetas, Deus vai fazer profecias acerca do reino de Israel, 10 tribos, reino do norte, sob domínio de Efraim, e algumas profecias também sobre o reino de Judá, as 2 tribos do sul. O que acontece na história? Então, quando a gente vê a história, nós vamos ver que o Império Assírio ele invade o reino de Israel, as 10 tribos do norte, e ele leva essas 10 tribos cativas. Ele pega essas 10 tribos e ele espalha entre as nações. Porém, essas 10 tribos elas jamais voltam à sua terra. Isso não acontece. Posteriormente, o reino de Judá também é levado cativo, só que ele é levado cativo para a Babilônia. Passa-se 80 anos, como profetizado em Jeremias, pois nós não podemos, quando a gente for estudar mais sobre os profetas, nós vamos ver essas profecias todas. O reino de Judá ele volta à sua terra, mas o reino de Israel não volta à sua terra. Ele não voltou à sua terra, ele foi disperso. E isso está profetizado. Deus, ele cansou do reino de Israel e ele desfez o reino de Israel. Então nós vamos ver todas essas profecias das quais Deus desfez o reino e por que o apóstolo Paulo começa a citar essa profecia associando a salvação dos crentes. Então nós vamos estudar primeiro Oséias capítulo de número 1. Então vamos lá, vamos ler a profecia de Oséias capítulo 1. Antes de ler a profecia de Oséias capítulo 1, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele possa falar conosco através da sua palavra. Senhor Deus, Pai, nós te glorificamos por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, lendo a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor, através da mesma, ó Deus, possa nos dar grandes revelações e falar ao nosso coração, pois somos dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Profecia de Oséias, capítulo de número 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beori, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, Judá, está aqui Judá, vou marcar Judá de amarelo. Nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, como eu já falei anteriormente, o reino foi dividido e Deus começa a fazer profecias específicas para cada um dos reinos. Isso vai estar em Ezequiel, isso vai estar em Jeremias, isso vai estar em Isaías, também está aqui em Oséias. Então, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então, muitas vezes nos profetas você vai ver que Deus ele considera, quando o homem se desvia seguindo outros deuses, uma forma de prostituição, ou um adultério, porque o povo ele tinha uma aliança com o Senhor, uma espécie de casamento. Mas quando ele segue outros deuses, ele está executando uma espécie de adultério. Nós vamos ver que Deus usa essa forma de falar sobre a situação do povo. Fala que ele se prostituiu, que ele se adulterou. Isso porque ele se desviou, seguindo outros deuses. Então, uma linguagem espiritual. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e concebeu e deu-lhe um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel.
Então aqui há várias coisas lindas e profundas. Então, primeiro Deus manda dar ao nome do filho de Oséias o nome de Jezreel. Então, vou marcar Jezreel aqui, ó, de azul, de verde, ligando contextos. Sangue de Jezreel, também aqui, ó, de verde. E ele vai fazer cessar o reino da casa de Israel. O reino da casa de Israel do norte, Deus vai mandar, vai acabar com ele, porque ele se corrompe totalmente, né? O nome Jezreel em hebraico, aliás, todas as palavras, os nomes, eles têm sentidos espirituais. Então aqui eu vou dar o sentido espiritual da palavra Jezreel. Jezreel em hebraico significa Deus semeia. Então, o termo Deus semeia, ele é profundo, porque Deus manda chamar o filho de Gomer, o filho de Gomer e de Oséias, de Deus semeia. E ele fala que ele vai castigar a casa de Jeú e cessar o reino de Israel pelo sangue do Deus semeia. Isso é profundo. Quem que é o Deus semeia? Né? Então, nós vamos continuar lendo aqui a profecia de Oséias. Naquele dia quebrarei o arco da casa de Israel, no vale de Jezreel. Tornou a ela conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de Lo-Ruamá. Aqui já está a tradução do original em hebraico. Então, o original em hebraico é Lo-Ruamá. Lo-Ruamá significa desfavorecido. Então, aqui na tradução em português, ele já usou o termo da tradução. Então, desfavorecida. Vou marcar aqui de roxo, né? Esse termo desfavorecida vai aparecer em outras profecias de outros profetas. Então, mais para frente, quando nós estudarmos outros profetas, nós vamos ver como que Deus ele faz conexão de profecias. Isso é profundo. Porque não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Então, Deus cansa da casa de Israel e fala que vai fazer cessar esse reino. Porém, a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois o não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Se a gente vê a história e estudar nos outros profetas, você vai ver que Deus ele se queixa muito das atitudes do reino de Judá, do reino do sul. Mas Deus não faz cessar o reino do sul. Ele mantém as duas tribos. E isso tem um propósito. Deus ele prometeu que ele mandaria o Salvador. E o Salvador, o Messias, nosso Senhor, ele é da descendência de Davi, do reino de Judá, da tribo de Judá. Então, apesar de toda a condição do reino de Judá, Deus ele sustém aquele reino, porque havia um propósito maravilhoso, muito maior, e ele precisava aguentar todo aquele pecado do reino de Judá. Porém, do reino de Israel, ele não aguenta. Então, ele decide cancelar o reino de Israel. Continuando, depois de haver desmamado a desfavorecida, está aqui novamente, vou fazer a marcação, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de Lo-Ruami, que significa não é meu povo. Então, no original em hebraico, Lo-Ami, que significa não é meu povo. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Lembra do que o apóstolo Paulo diz em Romanos? Ele está pegando esse pedaço da profecia. Deus está falando que o reino de Israel deixaria de ser favorecido, deixaria de ser povo, seria castigado pelo sangue de Jezreel. Então, Deus ele usou 3 filhos para falar de coisas espirituais profundas.
Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Toda vez o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode contar nem medir. Lembra de Isaías capítulo 10, da qual o apóstolo Paulo cita também em Romanos 9. Por isso eu disse que Isaías 10 ele é um complemento da profecia. O termo mas lá não é negação, ele é adição. E aqui você vê isso de forma linda. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode contar nem medir. Não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, lo-ami, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Olha que coisa linda! É o que o apóstolo Paulo cita em Romanos capítulo de número 9. Olha que lindo! O apóstolo Paulo, ele enxerga a profecia. Ele pega a profecia de Oséias, ele enxerga ela de forma espiritual. Ele vê o que aconteceu com o reino do norte. Ele foi disperso entre as nações. Ele se perdeu sua identidade. Porém, Deus ele vai prometer algo tremendo. Esse reino que ele foi totalmente desfeito, olha o que é profetizado na sequência em Oséias, no versículo de número 11. Os filhos de Judá, tá aqui, ó, vou marcar Judá novamente, né? Marcando Judá. E os filhos de Israel se congregarão, eles vão unir novamente e constituirão sobre si uma só cabeça. Uma só cabeça. Olha que lindo, eu marquei de verde de propósito. Quem é a cabeça de Deus? Daqui o apóstolo Paulo ele tira que a igreja é o corpo de Cristo. Ele não tira isso do nada, ele não tira isso da cabeça dele. A revelação do Espírito Santo vem quando ele tem o conhecimento da profecia. Deus profetiza que o reino do norte deixa de ser reino. Mas, em algum momento, quando ele não for povo, ele vai ser chamado filho do Deus vivo. E ele vai unir com o reino de Judá e constituir sobre si uma só cabeça. O nosso Senhor, o Messias, o Deus semeia. Olha que lindo! Constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. Olha que lindo a profecia. Quando que foi o dia que Deus semeia? Um dia lindo, maravilhoso. Cristo ele vira e fala, se a semente não cair na terra e morrer, ela não dá fruto. Só que o Senhor ele morreu. Ele derramou o seu sangue. A semente de Deus caiu na terra. Ela morreu para que fosse crescida uma nova oliveira unida, unindo Judá e Israel, criando um reino, e onde o próprio Senhor é o cabeça desse reino. Então a profecia de Oséias ela é linda, ela é tremenda, e é por isso que o apóstolo Paulo ele pega essa profecia de Oséias e ele traz um entendimento espiritual profundo. Então, Deus nos chamou não só judeus e gentios, como diz em Oséias. Chamarei povo a que não era povo. Oséias capítulo 1. E amada que não era amado. Oséias capítulo de número 2. É lindo demais, é lindo demais. Agora, como que o apóstolo Paulo ele conseguiu entender todas essas coisas? Por que ele conseguiu associar a casa de Israel aos gentios? Por que ele fez isso? Ele não tirou isso do nada. Para a gente entender isso, nós temos que voltar lá em Gênesis, estudar as genealogias. Nós vamos fazer isso também num outro vídeo. Nós vamos continuar esses estudos das duas casas de Israel. Então são duas casas. Por que duas casas? Casa de Israel, 10 tribos do norte, lembre isso, sob o domínio de Efraim.
casa de Judá, reino do sul, sob domínio de Judá. E isso vai estar profetizado de forma tremenda em Ezequiel, em Jeremias, e do qual os apóstolos e os escritores das cartas citam. Em Efésios, o apóstolo Paulo cita essa profecia. Em Hebreus, ela vai ser citada também. Em Romanos 9, acabei de usar o texto de Romanos 9, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Então, é lindo, é profundo. Os filhos de Israel e os filhos de Judá se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, o corpo de Cristo, e subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeou. Glórias ao nosso Senhor. É isso, irmãos. Um abraço. Espero que tenham gostado do vídeo, do estudo. Nos próximos dias nós vamos continuar postando novos estudos sobre as duas casas de Israel, sobre as genealogias. Vamos ter estudos sobre Judá e Efraim. Depois vamos estudar também todos os profetas detalhadamente, né? Os profetas menores, que são lindos, e Apocalipse e Daniel, que é algo tremendo. Então, nós vamos focar muito nesses estudos. E eu queria agradecer aos irmãos. Se você curtiu o vídeo, dá uma curtida, dá uma joinha no vídeo, curte aí pra gente, curte o vídeo, assina o canal, né? Vai lá, inscreve-se no canal, marca o sininho e acompanha os próximos estudos. Tchau, um abraço.